Vamos dando continuidade, então, ao nosso projeto da leitura da Palavra de Deus, o qual intitulamos como Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Estamos neste projeto da leitura do Evangelho de Mateus. Chegamos ao capítulo de número 25. Espero que você tenha anotado tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado conosco, todas as revelações que o Senhor tem dado a nós. E você tem à sua disposição também um caderno para você poder baixar e anotar tudo aquilo que você está aprendendo do Evangelho de Mateus. Está aqui o QR Code, está aqui o modelo da folha do capítulo 25. Baixe agora, escreva, anote. Quando terminarmos, falta pouco, estamos na reta final do Evangelho de Mateus. E quando terminarmos, você terá em mãos uma grande obra para você continuar estudando, lendo, aprendendo, para que isso venha edificar a sua vida espiritual. Então, hoje, nós vamos ao capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Aproveitando, antes de nós darmos continuidade a essa leitura, eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, Ministério The Church, a você fazer isso agora. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, para que todas as vezes que nós entrarmos com um vídeo novo, ou quem sabe um culto online, você possa estar participando e ser edificado com a mensagem que será trazida até você. E se você tem acompanhado todos esses vídeos da leitura da palavra e tem gostado, deixe o seu like para que nós possamos entender o quão edificante tem sido esses vídeos. Assim que nós já pedimos então a sua inscrição, o seu like, que você agora também venha compartilhar esses vídeos, venha compartilhar esse aprendizado com os seus contatos, com aqueles que você sabe que também têm fome e sede de conhecer mais esse Deus poderoso. Seja um evangelista digital e passe adiante este lindo projeto que nós iniciamos. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele possui 3 assuntos, os quais nós vamos meditar neste vídeo. São eles: a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, o julgamento das nações. São 3 assuntos que nós vamos meditar a partir de agora. Lembrando que nós já estamos nos últimos dias do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, prepara agora caneta, lápis, a folha, já deve estar impressa aí ao seu lado, para que você venha anotar tudo aquilo que o Senhor vai falar a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos então à leitura do capítulo 25 do Evangelho de Mateus, que é a parábola das 10 virgens, que vai do versículo 1 até o versículo de número 13. Ok? Vamos à leitura. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Uma parábola muito conhecida, todos nós já ouvimos sobre as 10 virgens, mas
é uma parábola muito profunda, muito rica em ensinamento. Eu quero aqui passar para vocês alguns ensinamentos que nós tiramos desta linda parábola de Jesus Cristo. O primeiro grande ensinamento é a importância da preparação espiritual. O azeite simboliza o Espírito Santo e a passagem revela para nós a importância de nós estarmos sempre preparados espiritualmente. Não deixe que o azeite venha a acabar na sua vida. Não deixe que o fogo do Espírito Santo venha esfriar e acabar na sua vida. O Senhor Jesus fala sobre a necessidade de uma preocupação, de uma preparação espiritual constante. Todos os momentos nós devemos estar preparados, sempre com óleo em nossas lâmpadas. Também nos fala sobre a vigilância a respeito da vinda de Jesus Cristo. O noivo demorou, como muitos hoje têm achado que ele está demorando, mas o que essa parábola nos revela é que ele pode até demorar, mas a sua vinda é certa. Não deixe essa esperança morrer em seu coração. Cristo, ele vai voltar. Cristo, ele vem buscar a sua igreja. Cristo vem buscar você para que venha morar eternamente com ele na glória. Outro grande ensinamento que nós podemos tirar é quando as virgens imprudentes, elas vêm pedir um pouco do óleo para as prudentes. A resposta das prudentes foi: não, vão vocês comprar óleo para vocês. Isso quer dizer, a salvação, a preocupação espiritual, ela tem que ser individual, não é coletivo. Ninguém guarda óleo coletivamente. Cada um deve se preocupar com a sua própria salvação. Cada um deve se preocupar com o seu próprio nível de óleo na sua vida espiritual. Então, este ensinamento é muito importante. Nós não podemos depender de outros quando o quesito é salvação. Salvação é individual. Espere o Senhor Jesus Cristo. Prepare-se espiritualmente. Não dependa de ninguém para isso. É individual. Você deve se preparar para a volta de Cristo. Outro ensinamento que é gritante nesta parábola é o perigo da negligência. É o perigo de nós brincarmos com tão grande salvação, com um assunto tão importante como esse, a volta de Cristo. Quando falamos de negligência, falamos de pessoas que sabem o que devem fazer, mas não fazem. Seja por descuido, seja por descaso, simplesmente elas sabem o que precisa ser feito, mas não fazem. Isso se chama negligência. É negligenciar, é brincar com algo tão importante como o assunto dessa parábola, que é a salvação da nossa alma. Então, não seja negligente, seja alguém diligente, que é o oposto da negligência. Seja diligente na sua vida espiritual, seja diligente em buscar o Espírito Santo na sua vida, seja diligente na espera da volta de Cristo para buscar a sua igreja. Então, não brinque, não seja negligente. Você que conhece a palavra de Deus, você sabe o que é necessário, o que é preciso fazer para estar preparado para este grande dia, a volta de Jesus Cristo. Também quero falar sobre a diferença que há entre o conhecimento e a ação. As virgens, as 10, tinham o conhecimento. Elas estavam ali porque esperavam a vinda do noivo. Então, o conhecimento da vinda do noivo, sem a devida ação, sem a devida preparação, de nada adiantou para aquelas 5 imprudentes. Somente o conhecimento, sem uma ação, não é suficiente para que nós venhamos esperar a Jesus Cristo. A informação sobre a vinda de Jesus Cristo deve levar eu e você a uma transformação, a uma vida de ação, a uma vida de transformação, a uma vida de mudança realmente em nossos caminhos. Então, somente o conhecimento não é suficiente. O conhecimento, ele deve gerar em nós uma ação transformadora.
O que Cristo espera de você é que você, conhecendo a palavra, ouvindo a palavra, esta palavra venha gerar transformação na sua vida, na sua caminhada. Lembre o que diz em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, o conhecimento da verdade, esta verdade dentro de nós, ela tem que gerar uma transformação, uma libertação. Não é algo mágico, não é um estalar de dedos, mas são atitudes, ações que nós tomamos após o conhecimento desta grande verdade que é o Evangelho. Então, apenas o conhecimento não é suficiente. O conhecimento deve gerar ações transformadoras na nossa vida, para que você e eu venhamos realmente se enquadrar como as prudentes nessa parábola. Também nós entendemos que o que mais importa não é a lâmpada em si, mas aquilo que está dentro da lâmpada. O Espírito Santo é mais valioso do que a própria lâmpada em si. A lâmpada somos nós. Nós somos a lâmpada. O Espírito Santo é o que está dentro de nós e é o que fará toda a diferença na volta de Cristo. Muitos têm valorizado muito mais a lâmpada do que o interior desta lâmpada. Muitos têm se preocupado muito mais em embelezar a lâmpada por fora do que enchê-la com o Espírito Santo. Que você, ouvindo essa mensagem, venha mudar, quem sabe, o foco. Você venha dar muito mais valor ao interior desta lâmpada. O que está dentro desta lâmpada? O que está preenchendo esta lâmpada? Se realmente é o óleo, o Espírito Santo, amados, entendam que para Deus o que é mais valioso é o interior desta lâmpada. É o que está dentro desta lâmpada. Se olhássemos para essas 10 virgens, por fora, aparência, eram todas iguais. Todas eram mulheres, todas eram virgens, todas estavam vestidas da mesma forma, mas o que diferenciava elas, ou o que diferenciou elas, né, em relação à volta de Cristo, não foi o exterior, mas foi o interior da lâmpada que elas possuíam. 5 tinham óleo e 5 não tinham óleo. A grande diferença, então, está no interior da lâmpada e não no seu exterior. Também, uma lâmpada sem óleo não tem utilidade. Uma lâmpada sem o combustível, que era o óleo, ela não servia para nada. Serviria apenas para pegar poeira, para ficar ocupando um espaço, para ficar atrapalhando. Mas uma lâmpada com óleo, ela tinha serventia. Uma lâmpada com óleo, ela servia não só para iluminar, mas também para se diferenciar daquelas que não possuíam óleo. Nós entendemos que, nesta parábola, todas as virgens, ao chegarem no local, chegaram com suas lâmpadas acesas. Ao dormirem, pelo cansaço, pela espera, demora do noivo, 5 delas tiveram suas lâmpadas apagadas. Mas elas não se apagaram de uma hora para outra. Elas foram aos poucos diminuindo a chama, o óleo foi se esvaindo, ao ponto de elas se apagarem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que todas elas, as 10, chegaram com óleo, chegaram com uma reserva inicial de óleo a este local. Esta reserva inicial do óleo chama-se primeiro amor. O primeiro amor é o óleo que nós recebemos quando entregamos a vida para Cristo, quando iniciamos a nossa caminhada com Cristo. Então, este óleo, o óleo do primeiro amor, ele deve ser nutrido, ele deve ser constantemente reabastecido na nossa vida. Não deixe o primeiro amor morrer no seu coração. Nutra, trabalhe, faça com que o primeiro amor sempre venha estar crescendo na sua vida. Nunca abandone o primeiro amor. Em Apocalipse, Jesus manda uma carta à igreja dizendo: tenho contra vós que abandonastes o primeiro amor. Ou seja, você não nutriu, você não se preocupou em continuar sempre com esse primeiro amor, a chama do primeiro amor. Então, esta mensagem está também nesta parábola.
onde as virgens chegam com uma reserva inicial de óleo, representando o primeiro amor. 5 delas não nutriram, 5 delas não se preocuparam em reabastecer esse primeiro amor e, como consequência, tiveram as lâmpadas apagadas. E isso fez com que elas sofressem as consequências de não se preocuparem em manterem o primeiro amor. Lembra-te, quando você aceitou a Cristo, o primeiro amor fazia você orar, fazia você jejuar, fazia você falar de Cristo para as pessoas. Você era incomodado de uma boa forma pelo Espírito Santo, que movia você, que incentivava você a dar os primeiros passos na fé. Então, continue buscando esse primeiro amor, continue orando e pedindo ao Espírito Santo que ele venha realmente fortalecer esta chama do primeiro amor, para que você continue sempre tendo esse fogo queimando em seu coração, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Esta parábola também vai nos ensinar sobre um julgamento. Haverá um julgamento, haverá uma separação. Embora muitos não creem, muitos não gostam de falar sobre isso, mas o que esta parábola também ensina é que haverá uma separação, haverá um grande julgamento quando Cristo vier buscar a sua igreja. No versículo 46 vai dizer assim: então eles irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ou seja, haverá uma separação. As virgens foram separadas. 5 entraram para o descanso, 5 entraram com o noivo e 5 outras ficaram de fora. Ou seja, haverá uma separação. Não brinque, não ache que Deus é amor e por ser amor todos serão perdoados, todos serão salvos. Não, a parábola nos diz que 5 foram salvas, 5 foram rejeitadas. Então, que você venha estar preparado para este grande dia e não se deixe enganar. Neste dia haverá um julgamento, neste dia haverá uma separação e serão apenas 2 destinos. Diz o texto: eles irão para o castigo eterno e outros para a vida eterna. Para que lado você está se preparando para ir? Depende de você, não depende tanto mais de Cristo. Depende agora de nós decidirmos para que lado nós queremos estar preparados para a volta de Cristo. E esta grande preparação, ela acontece hoje, agora. As virgens, que foram chamadas de insensatas, elas decidiram dormir, descansar, para depois se preocuparem com essa questão do óleo. Mas veja o resultado. Quando acordaram, era tarde demais. O tempo para nós prepararmos, então, as nossas lâmpadas é agora. Este é o tempo. Este é o momento de você se preocupar sobre esta questão tão importante. Aonde eu passarei a minha eternidade? Uma vez que Jesus volte ou nós vamos para Ele, será tarde demais. Aí não adianta mais querer se preocupar. Uma vez que Cristo voltar para buscar a igreja, não haverá tempo para você buscar o primeiro amor, para você fazer aquilo que deveria ter feito enquanto ainda havia tempo. Quando foi dito, o noivo está chegando, 5 delas achavam que ainda daria tempo de, quem sabe, pedir emprestado, ir comprar o óleo, ao ponto que elas foram comprar, mas não houve tempo oportuno para a salvação. Esta parábola nos diz que nós devemos nos preocupar com esse momento tão importante, e esse tempo de se preocupar chama-se agora. Não amanhã, não depois, mas agora. Preocupe-se em estar preparado hoje para a volta de Cristo. Lembre-se, aquelas que estavam prontas, preparadas para a volta de Cristo, entraram e cearam com Ele. As que não estavam preparadas foram deixadas de fora. A Bíblia, ela nos fala também de 4 portas. Eu quero aqui só dar uma rápida pincelada nesse assunto sobre 4 portas que a Bíblia nos mostra. Primeira porta é uma porta aberta que ninguém pode fechar. Esta porta chama-se Porta da Salvação. Ela está aberta agora.
E por mais que pessoas não creiam, por mais que pessoas não acreditem, por mais que pessoas queiram fechar esta porta, elas não podem, porque esta porta foi aberta por Cristo e ninguém pode fechar esta porta. Outra porta é uma que está aberta e qualquer um pode fechar a qualquer momento. Esta porta chama-se a porta da oportunidade. Quantos estão fechando esta porta? A porta é aberta, a oportunidade é dada, o evangelho chega até essa pessoa, seja através de uma pregação, através de um hino, através, quem sabe, de um panfleto. A oportunidade chega, a porta se abre, mas muitos estão fechando esta porta, dizendo não, eu não quero, eu não preciso, então fecham esta porta. Outra porta que a Bíblia nos apresenta é uma porta que, fechada, ninguém pode abrir. Uma porta que, quando fechar, ninguém poderá abrir. É a porta da salvação. A parábola nos mostra que as 5 prudentes entraram e a porta se fechou. Quando as imprudentes chegaram, bateram na porta, pediram para que ela fosse aberta, mas, uma vez fechada, ninguém poderá abri-la novamente. Então, a porta da salvação, uma vez fechada, uma vez que Cristo voltar, levar a sua igreja, a porta se fechar, não tem mais como esta porta se abrir. E a última porta que a Bíblia fala é uma porta fechada, que qualquer um pode abrir. Esta porta é a porta do nosso coração. O coração fechado do homem, o homem, ele mesmo, pode abrir essa porta e receber a Cristo no seu coração. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis, estou à porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei e cearei com esta pessoa. Esta porta é a porta do nosso coração, é a porta dos nossos sentimentos. Quando nós abrirmos a porta do nosso coração, certamente o Senhor entrará e fará morada em nós. E por último, nesta parábola das 10 virgens, o Senhor nos dá um alerta, dizendo: vigiem, vigiem, vivam em vigilância, vivam se preocupando, vivam atentos. Por quê? Porque ninguém sabe o dia e nem a hora da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente o Pai sabe o momento exato da volta do seu Filho. Pela fé, eu creio que neste momento há uma expectativa no céu, todos esperando uma palavra do Pai, dizendo: chegou a hora, filho, vá buscar a igreja. Então, há uma expectativa no céu e eu espero também que haja em você a mesma expectativa da ordem do Pai para o Filho vir buscar a igreja amada. Então, terminamos o primeiro assunto, a parábola das 10 virgens. Quanto ensinamento, quantos pontos podemos aprender nesta parábola. Mas agora vamos ao segundo assunto do capítulo 25, que é a parábola dos talentos. Ela vai do versículo 14 até o versículo de número 30. Vamos então à leitura do segundo assunto. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor.
Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esta outra parábola é uma continuidade do ensinamento de Jesus aos seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo. A parábola dos talentos, ela fala de um tempo que está correndo, um tempo que está sendo contado, uma contagem regressiva. Podemos ouvir até o tic-tac do relógio, contando o tempo. Ou seja, o tempo está passando. A volta do Senhor está breve. O dia que o Senhor voltará para prestar contas com aqueles seus servos, ao qual ele deu dons e talentos. Então, há um tempo correndo. Há uma contagem regressiva acontecendo. Muito em breve, o Senhor voltará para dar conta dos talentos que ele confiou a cada um de nós. Vemos aqui que o que recebera 5, o que recebera 2, granjearam e multiplicaram os talentos. Então, nas conquistas de um cristão, tinha 5, ganhou mais 5, tinha 2, ganhou mais 2. Em toda conquista dos cristãos, sempre tem primeiramente a parte de Deus, a mão de Deus nos abençoando. A partir dessa parábola também entendemos que todas as conquistas do cristão, ela é dividida em 2 partes, a parte de Deus e a parte do homem. A parte de Deus é a parte a qual o Senhor deu a seus servos 5 e 2 talentos. A parte do homem, a parte humana, é a multiplicação. O que receberá 5 ganhou 5 e o que receberá 2 ganhou mais 2. Então, toda conquista do cristão, ela tem a parte de Deus e também a nossa parte. Reconheça sempre em todas as tuas conquistas que Deus tem uma grande parte, a primeira grande parte dessa conquista veio de Deus para você. É interessante também que nesta parábola o Senhor nos ensina que jamais devemos nos comparar com os outros. Jamais você deve ter como medida a vida do outro para a sua. Cada um tem o seu nível de capacidade. E ninguém melhor do que o nosso Deus para conhecer qual é a sua e a minha capacidade. O texto diz que o Senhor deu 5 para um, 2 para o outro, 1 para um terceiro. Cada um conforme a sua capacidade. Então, não adiantaria o que ganhou 2 olhar para aquele que ganhou 5 e dizer por que ele ganhou mais que eu? Porque o Senhor conhece a capacidade. E ele abençoa, ele dá os talentos conforme a capacidade de cada um. Não porque o que ganhara 5 era melhor do que ganhara 2 ou do que ganhara 1. Mas era a capacidade que este tinha para poder multiplicar esses talentos. Então o Senhor conhece a sua capacidade. Se você, quem sabe, tem olhado para os outros, que tem ganho mais, que tem tido mais, e você tem se achado menor, inferior, tira isso da sua mente. Não se entristeça com isso.
porque o Senhor conhece a sua capacidade. E se Ele colocou talentos em tuas mãos, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de multiplicá-los. Então, comece a granjear, comece a trabalhar, comece a multiplicar o que o Senhor colocou em tuas mãos. Também quero passar para você que o reino de Deus é um reino de oportunidades. O Senhor deu a esses servos oportunidades de eles granjearem, oportunidades de eles ganharem, de eles multiplicarem os talentos que o Senhor deu em suas mãos. Assim sendo, o servo infiel, ele apenas não desperdiçou o talento, mas ele desperdiçou a oportunidade que o seu Senhor tinha dado a ele de ser um investidor, de multiplicar esse talento. Quando nós deixamos de investir talentos que o Senhor nos deu, não estamos apenas jogando fora o talento, mas estamos perdendo a oportunidade de que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e a oportunidade de nós mesmos crescermos, de nós mesmos ouvirmos do nosso Senhor, servo bom e fiel. Então não perca as oportunidades que Deus tem dado a você. Não se deixe levar pela comparação aos outros. Olhe para aquilo que Deus deu em suas mãos. Olhe para as oportunidades que Deus colocou diante de você e utilize-as com sabedoria. Não desperdice a oportunidade que Deus colocou diante de você. O fato de você estar aonde está é a oportunidade para você multiplicar os talentos que o Senhor colocou em suas mãos. Quem sabe você possa pensar que o servo que recebeu apenas um talento foi menos privilegiado do que aquele que recebera 5 talentos. Mas temos que entender que para quem não tem nada, um talento vindo da mão de Deus já é muita coisa. O Senhor conhece a sua capacidade. Então, não fique olhando para os que ganharam mais, mas entenda, eu não tinha nada, eu não merecia nada, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele me deu talentos, nem que seja um talento. Eu não tinha nada, e um talento de Deus na minha mão vale muito. Então, valorize a oportunidade, valorize o talento que Deus colocou nas suas mãos. Não deixe com que esse talento venha se perder. Valorize. Não tínhamos nada e Ele nos deu um talento. Aquele servo infiel, ele desperdiçou a oportunidade de fazer o talento crescer. Há pessoas que vivem à espera de uma oportunidade. E quando esta oportunidade chega, um talento é suficiente para esta pessoa multiplicar. Então, lembre-se, um talento na nossa mão é precioso por demais. Se você estava esperando uma oportunidade, eis que o Senhor colocou em tuas mãos talento. Então multiplique, venha mostrar para Deus que realmente você é capaz de multiplicar esse talento que lhe foi confiado. É interessante também que aquele servo que recebeu apenas um talento, ele com medo, ele faz um buraco, ele cava um buraco e ele enterra o talento com medo de perder. Entenda? Até na infidelidade também dá trabalho. Assim como aqueles que foram fiéis. Deu trabalho, correram de um lado, correram de outro, negociaram. Até o infiel também dá trabalho. Mas a diferença é que a fidelidade dá frutos. Dá trabalho, mas dá frutos. Mas a infidelidade também dá trabalho, só não dá nenhum fruto. Quem sabe você tem trabalhado muito e não ter dado frutos. A partir de hoje, decida na sua vida, eu vou aproveitar a oportunidade e eu vou dar frutos. Eu vou ter trabalho, mas vou dar frutos. Chega de ter uma vida de trabalho sem frutos. Aquele servo infiel teve trabalho, teve que cavar, teve que pegar uma pá, teve que enterrar, teve que tapar, mas, enfim, fez todo esse trabalho, mas não gerou nenhum fruto. O que o Senhor quer de mim e de você é que venhamos gerar frutos para o seu reino. Não podemos cometer o mesmo engano daquele servo infiel.
Precisamos entender que dons e talentos não nascem por semeadura. O servo infiel, quem sabe, pensou: vou enterrar o talento para ver se, quem sabe, nasce mais talentos. Mas dons e talentos não nascem por semeadura. Eles são dádivas, são graça, são dom, presentes de Deus dados para nós. Não vem por semeadura, mas vem por graça, vem por favor imerecido, dons que Deus coloca em nossas mãos. São presentes que nós recebemos de Deus e precisamos multiplicá-los. Ou seja, Deus dá e depende de nós desenvolvê-los. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Então, todo dom, todo talento, ele vem de Deus, não vem por semeadura. E quando nós recebemos este dom, cabe a mim e a você poder desenvolvê-los. Também podemos tirar de lição é que o servo infiel, ele sabia que o dinheiro não lhe pertencia. Ele sabia, o dinheiro é do meu Senhor, não lhe pertence. Ou seja, conceito certo, atitude errada. Muitas vezes nós temos conceitos certos a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da obra do Senhor, mas conceitos certos, junto com atitudes erradas, vai gerar servos infiéis. Quem sabe você tem muito conhecimento sobre a palavra, mas você não tem atitudes conforme este conhecimento. Ou seja, aquele servo infiel, ele tinha um conceito certo, porém tomou atitudes erradas. E eu e você venhamos ter o conhecimento e, através deste conhecimento, possamos ter atitudes assertivas na nossa vida. Que possamos multiplicar os talentos que o Senhor confiou a cada um de nós. O maior problema daquele servo infiel não foi a falta de capacidade. Lembre, Jesus falou, cada um conforme a sua capacidade. Se Deus deu um talento para ele, Deus sabia, ele é capaz de multiplicar esse talento. O erro dele não foi falta de capacidade, e sim medo de ser incapaz de produzir. Muitas vezes na caminhada as pessoas são levadas pelo medo, o medo de não ser capaz, medo de não poder assumir, quem sabe, uma função, assumir, quem sabe, um compromisso maior com Deus. Mas lembre-se, se Deus te chamou, é porque Ele sabe, você é capaz. Então não deixe o medo falar mais alto. A diferença daquele que ganhou 5 e ganhou 2 é que quando eles receberam o talento, eles não pararam para deixar o medo tomar conta. Rapidamente, eles foram e granjearam, foram e trabalharam, negociaram, confiando na sua capacidade. Todos nós possamos, ao identificar o talento que recebemos, possamos ir e trabalhar em cima desse talento e não deixar que o medo venha nos paralisar. A multiplicação dos 5 e dos 2 talentos aconteceu aonde havia pessoas, aonde havia multidões, porque eles foram, granjearam com outras pessoas e ganharam. Ou seja, aonde há pessoas, há oportunidade de multiplicar os talentos. Aonde há pessoas, há oportunidade. A igreja é um lugar de oportunidades. Aonde há pessoas, a sua família é lugar de oportunidades. O seu trabalho, a sua escola é lugar de oportunidades para você multiplicar talentos. Porque aonde há pessoas, há oportunidades de você multiplicar o que Deus confiou a você. O que não pode é você se fechar, é você ficar trancado em 4 paredes e não multiplicar esse talento. Lembre-se, aonde há pessoas, há oportunidade de você multiplicar o que Deus confiou em tuas mãos. E por último, o Senhor daqueles servos disse: por que você não procurou banqueiros para te ajudar? Se você não sabe como multiplicar o seu talento, busque ajuda,
busque ajuda com aqueles que multiplicam, com aqueles que têm essa sabedoria, com aqueles que não têm medo. Se associe a pessoas que multiplicam, porque assim fazendo você também se tornará em um multiplicador de talentos. Se você, ao contrário, se juntar com pessoas que enterram talentos, certamente você também enterrará o seu talento. Então, a partir de hoje, busque andar com pessoas que multiplicam, pessoas que fazem os seus talentos se multiplicarem, porque você se tornará também em alguém que multiplica os talentos que Deus confiou a você. Assim, então, terminamos o segundo assunto do Evangelho de Mateus, do capítulo 25, e nós vamos agora à leitura do terceiro e último assunto desse capítulo, que é o julgamento das nações, que vai do versículo 31 até o versículo 46. Vamos à leitura? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A teologia cristã, ela afirma que a salvação é unicamente pela fé, mas esta fé, ela deve ser uma fé viva, uma fé ativa, mas esta fé, ela deve gerar uma vida transformada em amor, obediência e cuidado ao próximo. Então a base aqui é a fé em Cristo. E esta fé em Cristo, ela deve gerar em nós ações e cuidado às nações, aos povos desta terra. A fé em Cristo, ela deve gerar em nós essa transformação, esse amor, esse cuidado ao próximo. Somente aqueles que verdadeiramente entregam a vida para Cristo, aqueles que realmente são salvos, se torna uma marca registrada. Aqueles que realmente amam a Cristo, aqueles que realmente são salvos, este cuidado às nações, aos pequeninos, como diz o próprio texto. O que o Senhor está mostrando aqui nesta palavra é que os salvos se preocupam, os salvos amam o próximo, são obedientes à palavra. Mas aqueles
que não são salvos, esses são aqueles que não se importam. São cristãos apenas nominais. São cristãos por conveniência. Não aplicam o Evangelho, não obedecem à ordem de Cristo, não amam o próximo. O que está sendo revelado aqui no julgamento das nações nada mais é do que o resultado de uma vida de fé, uma vida que crê em Cristo Jesus. O Senhor apenas mostra que aqueles que realmente são salvos são aqueles que praticam a justiça, praticam a bondade, amam o próximo. E aqueles que não serão salvos, infelizmente, são aqueles cristãos nominais, os religiosos, que não levam adiante aquilo que Jesus ensinou, que é o amor ao próximo. Quando Jesus aqui fala sobre as ovelhas, ele não menciona nenhum único pecado que eles cometeram, porque como crentes, como cristãos, eles confiaram que Jesus perdoou-lhes de todos o pecado. O Senhor fala sobre suas boas ações. Não há nada a mencionar, a não ser apenas as boas ações, ainda que sejam as menores, como dar água, roupa, visita a um pequenino. São ações provenientes de alguém que realmente é salvo, alguém realmente que entregou a vida para Cristo. Agora, quando o Senhor fala sobre os cabritos, ele não diz nada de bom. Ele fala apenas das suas obras, que não visitaram, que não vestiram, que não deram de comer. Enfim, ele ressalta aqui a perda das oportunidades de fazer o bem. Então, ovelhas e cabritos, dois tipos de pessoas que o texto nos fala. Salvos e os que não são salvos, ovelhas e cabritos. As boas ações e as más ações. Uma vida de entrega, uma vida realmente vivida como cristão e apenas cristão nominais. Dois tipos de nações que serão divididas, separadas, no dia do julgamento. Que eu e você venhamos estar no grupo das ovelhas, daqueles que são realmente cristãos, cristãos que vivem a fé, que praticam as boas obras, que amam o próximo e estão à espera do Salvador. Assim, então, nós terminamos o capítulo de número 25 do Evangelho de Mateus. Que bênção ter você até aqui aprendendo comigo ainda mais a palavra de Deus. Então, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe um like, compartilhe este vídeo, esta leitura com outras pessoas, seja um evangelista digital, e eu espero você no próximo vídeo, onde estaremos indo para o 26º capítulo do Evangelho de Mateus. Não perca, esteja conosco, nos acompanhe, porque eu creio, Deus tem muito mais para falar conosco através da sua palavra. Até então, o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um grande abraço.